Bem, essa gravação está acontecendo em São Paulo porque nós queremos obedecer realmente a direção do Senhor para a nossa vida e para o ministério diante do trono. Há 3 anos atrás, numa madrugada, eu perdi o sono e falei: Senhor, o Senhor quer falar comigo? E eu me lembro muito bem que eu fui para a sala da minha casa e fui orar. Coloquei um CD de adoração e comecei a cantar, a chorar na presença do Senhor. E então Deus me descortinou os olhos para ver o propósito que Ele tem para a nossa nação. Até então, eu não entendia muito bem a nossa função dentro do projeto de Deus para resgatar o Brasil, para restaurar o nosso povo. E resumindo uma longa história, ali naquela madrugada, Deus nos disse que nós deveríamos fazer 3 grandes ajuntamentos em favor do Brasil, para orarmos pelo Brasil, convocando as pessoas para se arrependerem juntamente conosco pelos pecados da nação e para fazermos um trono de adoração e de louvores ao Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus. E a primeira cidade seria o Rio de Janeiro, que aconteceu no estádio do Maracanã em 2001. Brasília foi também outro grande milagre de Deus ali na Esplanada dos Ministérios em 2002. E agora a terceira e última cidade daquele dia, daquela madrugada que o Senhor me falou, São Paulo. Tenho certeza que os propósitos de Deus para a nossa nação têm muito a ver com o que acontece em São Paulo. Não somente como capital financeira, mas uma capital étnica, cultural. Nós temos reunidos ali tantas raças diferentes, tantos povos do mundo inteiro. E eu sei que a igreja em São Paulo vai ser renovada, avivada, fortalecida para fazer diferença na nossa terra. Vamos tomar uma dose da nossa injeção? Vamos lá? Posso todas as coisas na... Nós buscamos a direção do Senhor, qual seria a estratégia para este ano, né? O que estava no coração do Senhor. Porque o ano passado, a direção foi que nós levantássemos 1000 intercessores de várias partes do Brasil e foi uma bênção. Mas esse ano a direção que Deus trouxe ao meu coração é que nós fizéssemos um seminário de intercessão em São Paulo e dentro desse pessoal que estivesse ali nós levantássemos, fizesse uma chamada, né, para ver aqueles que queriam estar conosco nessa batalha como guerreiro no dia 12. E qual não foi a minha surpresa, que foi uma bênção. Nós devemos ter mais ou menos 800 pessoas, né, que se colocaram à disposição do Senhor para estar ali guerreando, orando, gerando aquele momento. Porque, na verdade, tudo isso só tem um objetivo, é trazer a glória de Deus no lugar aonde o Senhor nos determina ir. E dessa vez é em São Paulo, nós temos assim a certeza que Deus fará grandes coisas. E lá em São Paulo também tem mais ou menos 800 pessoas que estão no jejum, estão fazendo as 24 horas de oração, certo? O mover de Deus totalmente. Várias igrejas, não é uma igreja só, não é a Igreja Batista da Lagoinha, é a igreja do Senhor se reunindo para que a glória do Senhor seja vista no dia 12 por toda aquela multidão que vai estar ali louvando, adorando e se rendendo aos pés do Senhor. E foi no começo desse ano de 2003 que Deus começou a me dar algumas das músicas que fazem parte desta gravação. Eu me lembro no dia 1º de janeiro, quando eu estava aqui na minha casa e Deus me deu a música Lugares Altos. Eu estava lendo no livro de Abacuque o clamor do profeta, vendo ao seu redor tantas calamidades, tanta injustiça, tantas situações assim de entristecer o coração. E no final do livro ele declara: aviva, Senhor, a tua obra, faz-a conhecida no decorrer dos anos. E ele termina o seu livro declarando: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, ou seja, ainda que tudo esteja errado, ainda que tudo esteja falhando, faltando, decepcionando, ele diz: eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Mas até aí eu já conhecia o versículo e esse texto sempre me falou muito. E eu cheguei então no último versículo mesmo de Abacuque, que é o seguinte, que diz assim: o Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente.
E me chamou a atenção porque esse versículo é muito pouco conhecido, falado, e já era um versículo que Deus havia colocado no meu coração há muitos anos atrás e agora novamente. E eu comecei a estudar sobre isso, a orar sobre isso naquele mesmo dia, e Deus começou a me falar que andar nos lugares altos, andar altaneiramente é o que eu iria precisar durante esse ano. Bem, as duas músicas que o Senhor, né, me deu pela graça dele foi Quero Tocar-te e Eu Nasci de Novo. Foram músicas que vieram ao meu coração mesmo no momento de devocional ali em casa. E eu mostrei as músicas para Ana, né? E ela então ouviu as músicas e eu creio que foi, né, liderada pelo Espírito Santo para que elas estivessem no CD. Então, para mim também foi uma surpresa, mas eu sei que Deus tem um propósito em todas as coisas, mas as músicas vieram mesmo em momentos de devocional com Deus ali na minha casa. No CD Quero Me Apaixonar, houve um trabalho de parceria, os arranjos foram feitos a 4 mãos. Eu fiz uma parte das músicas e o Gustavo fez a outra parte, o Gustavo Soares. Eu sou um tecladista por estudo e por prática, mas já toquei violão há um tempo atrás. E me foi incumbida essa tarefa de fazer um arranjo para violões somente, na música Seja o Centro. Foi um desafio muito grande inicialmente, mas, como eu disse, sempre na dependência do Senhor. E foi feito um estudo, um trabalho em cima do arranjo específico para violão, buscando os melhores acordes para violões. E foi, de certa forma, um trabalho de elaboração muito árduo e que demandou muita conversa entre a gente, muita troca de ideia. E eu busquei muita opinião do Sérgio, que é o maestro, que também toca violão, e do próprio Elias, que é o guitarrista do grupo, que também tem larga experiência com violões. E eu creio que o resultado final foi de acordo com o que estava no coração do Senhor. Para mim a música assim mais diferente assim do CD é a primeira música, que começa com piano, entra cordas e depois vai um remix da música Manancial, que assim para todo mundo foi algo muito diferente. A gente estava fazendo, brincando assim com alguns sons e a Ana gostou demais e ela veio com a ideia da gente fazer uma música totalmente remix para o povo jovem dançar e mostrando também que a adoração, que tudo isso é para galera jovem também, né? O Quero Me Apaixonar envolveu as pessoas de uma forma diferente do CD Nos Braços do Pai e do CD Preciso de Ti, especialmente, que são CDs mais intimistas, são CDs que fazem a gente olhar mais para dentro. O Quero Me Apaixonar é um CD que fez com que a gente trouxesse para os arranjos e para as nossas vidas uma coisa assim de alegria, realmente. Realmente nós
da orquestra, percebemos que houve uma evolução muito grande por parte do nosso arranjador, nosso maestro, porque a cada ano que se passa, a cada gravação que nós fazemos, há uma exigência maior por parte do nosso profissionalismo. Claro que não é só o profissionalismo que impera, existe algo especial que é a unção de Deus sobre as nossas vidas. Não basta nós sermos apenas capazes, mas houve um toque muito especial, o nosso maestro fez os arranjos mais pesados, nós temos umas notas muito mais agudas, a cada ano os agudos vão subindo cada vez mais, então realmente houve uma transformação muito grande com relação aos outros CDs. Durante o tempo de preparação das músicas, eu me lembro que eu ficava orando e falando: Senhor, qual é a direção desse CD? O Senhor tem nos dado as canções, mas eu ainda não estou vendo assim a ligação entre elas, eu ainda não sei qual é o título do CD, o tema desse CD. E eu estava conversando com a Helena, Deus tem levantado a Helena dentro do grupo, e ela tem assim pagado um preço de oração, buscando a Deus. E eu falei: Helena, me ajuda a orar, porque eu ainda não sei qual é essa linha, qual é essa direção para o CD. E eu não sei qual vai ser o título do CD. Ela falou assim: Ana, você já pensou em chamar-se Quero Me Apaixonar? Que é o título de uma das músicas. Eu falei com ela: vou orar, me ajuda a orar. E realmente, Deus começou a me mostrar que o CD ele é totalmente voltado para isso. Para restaurar a nossa paixão pelo Senhor, para restaurar o nosso amor por Ele, a nossa alegria, restaurar a alegria da salvação no nosso coração. Nós temos vivido tempos de muitas lágrimas, de muita dor, de muita luta. E o Senhor quer que o nosso primeiro amor esteja vivo dentro de nós, porque assim nós estaremos cada dia mais santos, cada dia mais perto dEle, cada dia mais ungidos com o óleo de alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força, não é? O Senhor é minha rocha, meu libertador. O meu Deus, o meu escudo, a força. 1, 2, 3, 4. A preparação foi o prazo e o tempo que a gente tem geralmente feito nos outros CDs. A gente trabalhou mais ou menos 3 meses. A gente continua com a mesma forma de ensinar as músicas para a igreja e testar e perceber a reação da igreja nas canções. A gente tem um ensaio de vocal separado, a gente tem ensaio de base separado e ensaio de orquestra separado. No último mês, quando intensificamos mais os ensaios e juntamos todo o grupo. É um grupo muito grande para a gente fazer ensaios todo o tempo juntos e é um ensaio que não produz. Esse ensaio separado é um ensaio que traz um efeito melhor, traz uma consciência melhor de todo o trabalho. Nesse CD houve um aspecto um pouco diferente dos outros CDs no que diz respeito à preparação, à elaboração dos arranjos, porque sempre os arranjos são passados junto com o ensaio da base. As músicas são ensinadas no ensaio da base e da mesma forma ensinado para os vocais. E ali mesmo, naquele primeiro ensaio junto com a base, eu tento organizar, eu tento fazer as minhas marcações e tentar pensar em alguma coisa que já seja aplicável ao vocal. E dessa vez eu tive a oportunidade de pensar nas músicas fora dos ensaios, não só tentar fazer um trabalho imediato, não só tentar fazer testes com as vozes das pessoas, mas eu tive tempo de pensar um pouco fora também. Apesar desse CD ter sido bem mais a toque de caixa do que os outros, eu tive tempo de pensar fora. Isso fez com que as ideias fossem um pouco mais amadurecidas. Para mim isso é um prazer, é bom poder ver o resultado de um trabalho amadurecido antes. O Senhor é minha rocha, meu libertador. O meu Deus,
o meu escudo, a força da minha salvação. A gente recebe um CD de ensaio com as linhas melódicas e as letras. Eu pego as letras, passo com o coro. Geralmente eu passo toda a música toda ritmada primeiro, fazendo o ritmo da música, para depois vir com a melodia, para ficar bem mais fácil, principalmente quando as músicas têm mais ritmo. Fica muito mais fácil trabalhar com coro. A gente fez um trato entre nós, que para nós não existe ensaio, existe cultos. Então nossos momentos juntos são momentos de culto ao Senhor, onde ali a gente tem buscado do sobrenatural, que o Senhor nos capacite para fazer esse trabalho. Então foram muitos encontros, muito trabalho, muitos momentos maravilhosos, tremendos, sobrenaturais na presença do Senhor, na igreja, na minha casa, aqui na casa da Ana, em muitos lugares, né? Então, muito trabalho com certeza para a gente fazer melhor para o nosso Deus e também para que o projeto, né? Esse projeto profético alcance o maior número de pessoas com qualidade. Os ensaios do vocal foram divertidíssimos. Eu amo esse povo, né? A gente ri muito, chora junto e adora junto. Cada ensaio é como um culto. Nós ensaiamos a maior parte do tempo na casa da Soraya, porque ela está com a Aninha muito pequena, né? Então foi um ano de preparação muito gostoso, bem informal, bem aconchegante para nós. Vamos te celebrar. Um evento desse porte, aliás, qualquer tipo de evento dessa natureza e qualquer tipo de gravação de DVD, qualquer trabalho de televisão, de cinema, não é possível sem um trabalho de equipe. Nesse caso específico, nós contamos com a parceria importante não só da Ana Paula, que acreditou no nosso trabalho e muito determinada, muito dedicada também ao que faz, mas nós contamos com outros profissionais que são fundamentais para que isso acontecesse. André, que foi o responsável direto pela execução de todo o projeto, desde a construção do palco, enfim, todo o trabalho de produção, e foi o trabalho do André que permitiu que no sábado à noite tudo estivesse pronto e de acordo para que a gente pudesse gravar o DVD e o CD. No caso específico do DVD, nós contamos com um trabalho importante do Silvio, que fez a luz dentro daquele projeto inicial de roteiro que a gente tinha concebido. Todo o trabalho de cenário do Semer também construído em função do roteiro. E do ponto de vista técnico, a direção de TV de Daniel dos Santos, que foi a pessoa que me acompanhou na direção das 12 câmeras que trabalharam, aliás, 13 câmeras. E mais uma equipe de 45 pessoas, desde o responsável técnico da unidade externa até câmeras, cabos man, enfim, todo um grupo enorme de pessoas que trabalhou para que essa gravação, ao final do evento, tivesse realizado. Tá bacana, acho que vai ficar bonito, viu? Nós estamos usando aqui por em torno de 110 moving lights. Estamos trabalhando com 8 técnicos e 8 ajudantes durante 3 dias para a construção de todo esse evento, para o término, para tudo ficar pronto na hora certa. Estamos trabalhando aqui em torno de moving lights e lâmpadas pares, que são a luz convencional do evento, em torno de 500 mil watts. Daria para iluminar assim uma cidade com umas 10 mil casas, uma cidade no interior. Aqui a gente está fazendo iluminação de um espetáculo e ao mesmo tempo é um culto. Então a luz ela serve de cenário para tudo que está acontecendo no palco. Ela embeleza
e ao mesmo tempo tem que ter uma qualidade técnica boa para quem está aqui ao vivo assistindo e para quem está em casa vendo o DVD, quando ligar o DVD ter uma ótima qualidade na sua casa. A maior preocupação que a gente teve todo o tempo montando essa estrutura era fazer com que a gente tivesse tudo aquilo que a gente pensou, planejou para que estivesse no vídeo, para que acontecesse na gravação, funcionasse da melhor maneira possível, mas sem abrir mão da segurança. Então, onde nós havíamos planejado um pé direito no palco de 9 metros, aí na hora de sentar com o Wilson, 9 metros o palco não vai ficar seguro o suficiente, então a gente tira 1 metro. Então todos esses cuidados houveram, vamos colocar cabo de aço aqui para poder segurar o palco, se a gente tiver muito vento, o palco não correu risco nenhum de cair. Então a questão de, a gente tinha o Semer fazendo a cenografia, então como a gente estava com o palco montado numa área de uma corrente de ar muito grande, a gente teve que fazer o cenário um pouco menor para deixar uma passagem de ar, para que o cenário não formasse assim, como que uma vela, entendeu? E levasse o nosso palco embora. Então, todo o tempo a gente teve uma preocupação com a segurança muito grande, principalmente no que diz respeito à estrutura montada que forma o palco, a estrutura que sustenta as caixas de som, para os telões também. Então, sempre tinha até uma estrutura a mais do que necessário para que fosse totalmente seguro, para que ninguém que estivesse ali estivesse correndo risco de vida ou risco de acidentes. Nós tivemos aqui mais ou menos só na parte de estrutura umas 30 pessoas, não mais, 40 pessoas mais ou menos, só na parte de estrutura, de palco. Nós montamos em tempo recorde, nós começamos na segunda e concluímos na sexta, e hoje, o sábado, o dia do evento, estamos fazendo alguns acabamentos e tal, mas tudo concluído. De especial mesmo nesse palco o cenário, né, que foi criado aqui pelo Semer, e também os telões que vão no fundo, né, que são 2 telões de LED, que vão estar sincronizados com os movimentos que vão estar acontecendo no palco. Cantar Lugares Altos para mim foi muito especial. Quando a Ana me confiou essa música, a princípio era um teste, né? Ela falou, Helena, canta para a gente ver como funciona na sua voz. E ela gostou, ela aprovou. E para mim foi um presente, porque Lugares Altos é uma música que fala da gente caminhar altaneiramente. O que é altaneiramente? Com a cabeça erguida. Diante das dificuldades, dos problemas, das tribulações, das dores, das perseguições. Foi muito bom, muito especial, mesmo porque eu experimentei essa realidade dessa música no dia da gravação, quando eu recebi um telefonema dizendo que a minha filha caçula, que no dia da gravação estava fazendo 1 ano e eu não podia estar com ela, tinha ido ao hospital porque estava com um quadro de princípio de desidratação, teve que ficar 3 horas em observação. E a minha primeira reação foi chorar. Meu Deus, é o aniversário dela de 1 ano, eu não estou lá com ela. E aí o Senhor falou comigo, mas o que você está cantando? Ele me faz andar em lugares altos. Então eu falei assim, é verdade, o Senhor me faz andar acima dos problemas, acima das minhas dores. E aí eu falei assim, Então eu escolhi enxugar as lágrimas e falar, Senhor, eu vou ministrar essa música agora com um vigor novo. Porque da Sofia o Senhor cuida, como ninguém cuida, nem eu mesma posso cuidar da Sofia como o Senhor. Então eu pude experimentar a realidade dessa letra no dia da gravação. Só o Senhor pode me fazer caminhar em lugares altos. Nesse CD, Quero Me Apaixonar, eu
Estou fazendo um dueto com a Ana, na música Seja o Centro. E é uma canção muito linda e para mim assim, está sendo um privilégio muito grande estar cantando essa canção. Porque ela fala de algo assim que o Senhor tem me falado a cada dia. É de que Ele seja o centro da minha vida, de que Ele seja o centro de tudo que eu faço, de tudo que eu sou. E é uma música muito linda, uma mensagem muito tremenda. E eu lembro do dia da gravação e assim, tantas pessoas, tantas coisas ali chamando a nossa atenção. Mas durante todo o tempo o Senhor me falava que eu quero ser o centro de todas as coisas. Eu quero ser o motivo principal pelo qual você está aqui. Bem, em primeiro lugar, quando a Ana falou comigo que eu ia estar cantando a música Quero Tocar-te, eu levei um susto, eu falei, eu vou cantar, não sei fazer isso, meu Deus, me ajuda. E eu sei que o tempo foi passando e a gente foi ensaiando, e a cada dia que eu cantava aquela canção Quero Tocar-te, as letras é como se tudo aquilo entrasse para dentro de mim. E é uma canção maravilhosa que fala muito comigo, em intimidade com o Senhor, que o meu maior desejo é saber o que Deus é em mim. Eu quero tocar o coração do Senhor, mover os seus olhos com a minha adoração. E para mim foi um desafio estar cantando essa canção ali no dia 12, porque eu nunca tinha feito isso na minha vida, né? Fazer um solo, essa coisa toda. Mas na dependência do Senhor eu sei que tudo deu certo e o Senhor tem estado comigo. E eu quero continuar tocando o coração do Senhor a cada dia mais. Essa música, Cordeiro, o que me chama a atenção nessa música ela está falando justamente do Cordeiro de Deus, né? Jesus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não é um cordeiro, não é qualquer outro cordeiro perfeito, sem defeito, né? Sem pecado, não. Jesus é o Cordeiro. Não é o artigo definido, ele é o Cordeiro que tira o meu pecado, que levou o pecado de todo mundo. E aí eu vejo a beleza dessa música, né? Nós estamos ali relembrando, cantando e relembrando tudo aquilo que Jesus fez por nós, todo o sacrifício de Jesus, né? Ele que não merecia pagar pelos meus erros, né? E ele pagou. A música que eu cantei no CD foi um trio, a música Tu És o Cordeiro. Bom, foi a segunda música que eu me lembro que a gente aprendeu. E essa música fala muito sobre a cruz, sobre o perdão do Senhor, o sacrifício de Jesus no nosso lugar. E isso realmente é tudo que nós precisávamos, né, para nos apaixonarmos pelo Senhor. Foi a prova de amor dele por nós. Então, essa música para mim fala muito, porque no meu coração eu precisava estar voltando a olhar para essa cruz, voltando a me apaixonar pelo sacrifício que Jesus fez. E ali, naquele momento de receber aquela música para cantar, foi uma alegria muito grande, uma confirmação de que eu precisava mesmo voltar os meus olhos de novo para a cruz.
alguns dias antes da gravação, nós tivemos um ensaio geral aqui na igreja, na Lagoinha, aqui em Belo Horizonte. E ali é a nossa casa, a nossa família, todas as pessoas conheciam as músicas, mesmo os visitantes que vieram, nós estávamos num local bem aconchegante. E foi assim um presente de Deus para nós. Foi a primeira vez que a gente cantou todas as músicas do começo ao fim. E vendo a ligação de cada música, podendo sentir o fluir do começo ao fim, a mensagem, né, de paixão, de voltar, de nos arrepender. A mensagem do CD do começo ao fim foi assim maravilhoso para mim. Trouxe uma afirmação, uma confiança muito grande. E durante o ensaio geral, Deus me trouxe uma estratégia, algo assim bem íntimo, meu e dele. Quando eu subi no púlpito para ministrar, o Senhor me levou a pedir que eu olhasse só para Ele. Eu fiz essa oração. Eu disse, Senhor, eu quero olhar só para Ti. Não quero olhar para mais nada, não quero me distrair, não quero me preocupar com as pessoas. E eu vi isso como um preparo, porque no dia 12, ali no palco, eu também só podia olhar para o Senhor. Eu não podia me deixar distrair com nada mais, nem com o frio, nem com as dificuldades, nem com a agitação, às vezes, de um lado ou de outro no meio das pessoas. Eu precisava olhar só para o Senhor. E eu fiz assim com a minha mão. Eu fiz assim com a minha mão e como se aqui no meio desses dedos assim eu pudesse focalizar, né? Já viu como alguém que vai tirar uma foto, vai fazer alguma coisa assim, olha atrás da câmera através de um quadradinho para poder focalizar e centralizar bem o seu olhar. E eu fiz assim, e eu várias vezes, por diversas vezes naquele ensaio, e depois no dia 12 também, eu levantei a minha mão e me lembrei que eu devia olhar só para o Senhor. Eu devia estar com os meus olhos centrados, focados nele e não me deixar distrair por nada mais. Respirar fundo, abrir a boca, adorar, deixar sair tudo que está dentro do meu coração, todo o meu amor e a mensagem profética que ele tinha me entregado para dar. Foi uma gravação maravilhosa, com muitas lutas. Mas eu olhei para o Senhor, segui adiante e cheguei até o final, sustentada por Ele, na graça, na vitória do Senhor. Foi muito emocionante para mim ver aquelas pessoas, mesmo com aquele frio todo, as pessoas animadas ali buscando o Senhor, né? E foi muito impactante, principalmente na hora assim da oração, de quebrantamento, foi assim muito marcante para minha vida, de ver que nós vamos colher este fruto deste arrependimento, né? Que é ver a nossa terra sarada. E esse arrependimento tem que começar de nós. Tem que começar de nós e de todas aquelas pessoas que estavam ali, isso me impactou muito. Essa gravação para mim vai ser inesquecível. Muitas coisas me marcaram ali no dia 12. Eu me lembro principalmente do frio, né? O frio foi assim uma surpresa para nós, desde o ensaio geral na sexta-feira. E no sábado mesmo, eu vi assim o cuidado do Senhor comigo, porque cantar naquele frio estava muito difícil, me concentrar estava muito difícil, pensar em tudo que eu gostaria de falar e transmitir naquela hora, naquele momento único, eu não podia perder a direção do Senhor, aquela visão daquilo que Ele me deu para fazer ali no dia 12. E o frio estava realmente assim muito forte. Outra coisa assim que foi muito interessante é que a gente começou a gravação antes da hora marcada. A gente começou às 6h30, ia começar às 7 da noite. E eu fiquei muito feliz com isso porque o tempo era uma pressão muito grande para mim. São Paulo é uma cidade assim com muitas leis, uma cidade muito organizada e a gente não podia de jeito nenhum passar das 10 horas da noite. Isso implicaria assim em problemas para nós depois.
E eu falei, Senhor, o Senhor vai estar no controle de tudo, essa gravação é para Ti, eu sei que o Senhor é quem vai estar me inspirando, as partes espontâneas, que é algo que a gente sempre procura ter, essa liberdade de Deus poder fazer o que Ele quiser na hora, apesar do nosso programa estar sensível ao que o Senhor quiser fazer. E então, eu me lembro quando chegou na música da Helena, eu saí, fui para a lateral do palco, ali me esquentar um pouco com o Gustavo, meu pai, a Zenete. E o Gustavo falou para mim assim, Ana, você tem 1h30. Ele que tinha ficado responsável para me avisar a hora, né? E quando ele falou que só tinha 1h30, eu pensei comigo, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, a gente ainda tem muitas músicas e eu sei que Deus tem muito para fazer. Ai, eu falei, Senhor, e agora? Aí na mesma hora, aquela luta interior, eu entreguei para o Senhor, confiei e acabando a música da Helena, eu voltei lá para frente. Esqueci da hora e continuei, né? A ministrar, adorar o Senhor, louvar. E quando a gente já estava no final da gravação, no momento em que o meu esposo Gustavo traz a palavra, e naquele momento ele veio comigo para o meio do palco e eu falei para ele, e agora? Quantas horas? Que horas são? E ele falou assim, falta meia hora ainda. E a gente só tinha mais uma música para cantar. Ah, como eu respirei aliviada. Eu falei, Deus, o Senhor multiplicou a hora. O Senhor multiplicou o tempo. Para mim já estava assim, estourado o tempo. Mas eu tinha aquela convicção de que a gente fez tudo com toda liberdade, com toda tranquilidade e ainda faltava meia hora. E para a glória do Senhor, a gente acabou a gravação às 9:55. 9:55 a gente estava cantando a nossa última música, sem nenhum problema com essa questão do horário. Foram vários detalhes, eu poderia aqui contar muitos detalhes, mas essas duas coisas, o frio e a pressão do tempo, elas me marcaram muito. Eu vi a fidelidade do Senhor mais uma vez na minha vida. Eu creio que todos nós estamos tendo um privilégio que qualquer pessoa gostaria de ter, de vermos um manifestar tão glorioso da paz, da bênção de Deus, o Pai, e de participarmos de um momento como este. Eu creio que é só a bondade de Deus e a resposta também. Deus tem aceitado o nosso amor, Deus tem aceitado a nossa paixão por Ele também. Eu creio que no que nós estamos vendo aqui é um começo daquilo que Ele vai continuar fazendo em toda a nossa terra, até podermos dizer, eu e a minha terra servimos ao Senhor. Não apenas eu e a minha casa, mas eu e a minha terra serviremos ao Senhor. É algo tão glorioso, tão ungido, e aquilo que estamos perpetuando no vídeo, no áudio, será para todas as pessoas que assistirem um manifesto do nosso amor para com Deus e Ele para conosco. Sai com o coração crendo que o que Deus fez aqui essa noite é algo que nós só vamos ter dimensão lá no céu. Uma bênção. Muito bom. Bom dia. Eu quero deixar para o seu coração uma palavra que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós trazemos a nossa consciência da presença de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, nós podemos enxergar como é bom ter a presença de Deus e que tudo posso naquele que me fortalece, e ter a consciência que nós podemos todas as coisas. Então eu quero encorajar você que está nos assistindo agora, tomar posse desta palavra, viver uma vida real na presença do Senhor, porque nós somos mais do que vencedores. E todas as coisas o Senhor já planejou, o Senhor já determinou, o Senhor já fez. Por isso nós podemos caminhar como vencedores na direção que o Senhor Jesus tem revelado aos nossos corações.
Que o Senhor te abençoe, que você possa tomar posse da tua vitória e se levantar como um grande intercessor, que a nossa visão e a visão do coração do Senhor é que o nosso Brasil se renda aos pés do Senhor. Para isso nós precisamos estar unidos em oração. Que Deus o abençoe. E eu queria agradecer primeiro ao Senhor, que é o motivo de tudo que a gente faz. E eu sei que é o coração dele que nós queremos agradar, tocar, alegrar. E apesar de todas as lutas que a gente passa, quando a gente olha o resultado final de tudo que a gente faz, a gente pode dizer que valeu a pena. Vale a pena tá fazendo parte de algo tão lindo como isso. Uma oportunidade de pregar o Evangelho para milhões de pessoas. E se uma vida, se uma pessoa ali naquela multidão, ou se uma pessoa ao assistir esta gravação for abençoada, for salva, para mim já valeu a pena. Um dia eu entreguei minha vida para o Senhor e mais uma vez eu digo a Ele: Pai, quero fazer a Tua vontade. O que for preciso fazer para Te agradar, para Te alegrar, para tocar aquilo que toca o coração do Senhor, para amar aquilo que Ele ama, que são as vidas, nós vamos fazer. Nós vamos ver esse Brasil amando Jesus, apaixonado por Ele, salvo, um Brasil restaurado. Nós vamos fazer a nossa parte, custe o que custar.